Olá, boa noite. Na sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, a Rede Brasil de Televisão recebe hoje a visita de Mário Covas Neto, candidato pelo Podemos. Mário é filho do ex-governador do estado de São Paulo, líder tucano, Mário Covas. Boa noite, candidato. Boa noite. O pessoal sempre confunde, né? Pelo fato de ser neto, imagina que o senhor seja neto do grande político de São Paulo, Mário Covas, nosso... Ao longo da vida dele, eu acho que em função das campanhas eleitorais, o Júnior, ou o filho, ele era Mário Covas Filho, foi sendo suprimido. Então, o Mário Covas ficou como sendo o nome dele. E é muito comum isso, as pessoas quando veem meu nome, Mário Covas Neto, me atribuírem a ser neto dele. O que me deixa mais novo, então eu não fico triste, não. O que o levou a ser candidato ao Senado por São Paulo? Bem, em primeiro lugar, a ideia de que São Paulo pode ter uma representação no Senado muito mais vigorosa. Eu penso que no Senado, o fato de você ter 3 senadores por estado, independentemente do estado, você precisa ter claro de que a sua função é a defesa do estado que você representa. É diferente da Câmara dos Deputados, em que você representa a população e muitas vezes o deputado é de uma determinada região do estado, ou ligado a um tema, ou ligado a um determinado segmento da sociedade. No Senado não é assim. Na medida em que você tenha 3 senadores, ele tem que defender o estado com vigor. E acho que ao longo do tempo isso foi se perdendo. Foi se perdendo na medida em que alguns senadores, pelo fato de ser do mesmo partido do presidente da República, acabaram, em alguns momentos, virando as costas para o interesse do Estado de São Paulo. E vira um alinhamento automático. Exato, fica um alinhamento muito mais partidário e eleitoral do que propriamente com a defesa do interesse do Estado. Então, eu penso que, primeiro, precisa ter essa consciência. Depois, brigar para que São Paulo retome a condição que sempre teve de locomotiva do Brasil. O senhor acha que o Estado perdeu essa condição? Eu acho que sim, ou pelo menos ele não é reconhecido dessa forma pelo governo federal. Veja, nós temos aqui cerca de 40% de tudo que se arrecada de impostos federais saem do Estado de São Paulo. E dos 100% arrecadado, apenas 3%, um pouco menos de 3% é que retorna aqui para São Paulo. Eu acho que isso é muito pouco para as necessidades de São Paulo. Nós temos aqui necessidades básicas como qualquer outro estado. Acho que a gente pode, por ser o estado mais rico da federação, contribuir com os outros estados. Mas na medida que a gente mande 40%, pelo menos um quarto disso retorne para cá, cerca de 10%. Ainda assim, com 3/4 do que a gente manda, pode ser aproveitado para o resto do país. Eu acho que isso é mais justo. Afinal de contas, você vê a discriminação, por exemplo, no caso do metrô, que no Brasil inteiro tem construções de metrô e financiados pelo governo federal. Aqui em São Paulo não, ele é custeado pelo governo do estado. Por quê? Por que São Paulo vai ser discriminado dessa forma? Como se aqui não tivesse problemas de mobilidade? Claro que tem. Então, o senhor é um candidato preocupado com essa questão de representação política. A Folha de São Paulo publicou um artigo seu, nesta quarta-feira, defendendo uma reforma política. O senhor acha que o estado de São Paulo, mais populoso da nação, mais importante economicamente falando, é recente desta representação política em nível de cada pessoa um voto? Qual é a questão básica? Então, veja, voltando à questão da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, a representação é diante dos eleitores do Estado. Mas lá atrás, na época da ditadura militar ainda, se estabeleceu uma regra de teto máximo do número de representantes. Então, São Paulo, há muitos anos, tem 70 deputados. Ele não pode ter mais. Ao passo que alguns estados da nação têm um número mínimo de deputados, independentemente do tamanho da sua população. Então, Roraima, você tem a condição de ser um eleito deputado federal com 10% dos votos que precisa ter São Paulo. Essa desproporção é tão grande, para você ter uma ideia. Se em Roraima você tivesse um deputado, o mesmo coeficiente para eleger esse deputado em São Paulo, em vez de ter 70 deputados, teriam 700 deputados.
Basta ver a desproporção. Quer dizer, um vereador em São Paulo precisa ter muito mais votos do que um deputado em qualquer estado da nação. Ah, eu acredito que sim. Não é só Roraima. Não é só Roraima. Mas essa distorção faz com que a representação de São Paulo fique aquém do necessário, sem dúvida. Quando você tem no Senado 3 senadores por estado, é para você ter o equilíbrio. Ora, mas a Câmara está com desequilíbrio total. É preciso consertar isso. O que a gente propõe é que se faça, de fato, o voto distrital e, ao ter distritos similares, do mesmo tamanho... Isso para deputado. Para deputado. Tomando como base o que se precisa para ser eleito em São Paulo, você terá uma diminuição na Câmara dos Deputados de 512 ou 513 deputados para cerca de 300. A gente propõe também que no Senado Federal, ao invés de 3 senadores, sejam 2 senadores por estado. Se a gente fizer essa diminuição do número de deputados e número de senadores, a gente pode ter uma economia só em despesas de gabinete de algo como 1 bilhão e 400 milhões por ano. Eu acho que o Congresso Nacional ele pode e deve dar o exemplo para buscar que se conserte todos os privilégios, todos os excessos que você tem no Judiciário e tem no Executivo também. Então, em resumo, o senhor advoga a diminuição da representação política, número de deputados e número de senadores. Sim. Uma luta em glória. Né? Olha, depende do seguinte, eu entendo que a população, quando ela tem uma determinação e um interesse e que ela pressiona para acontecer, o interesse acontece. O que eu estou fazendo é uma pregação e propondo algo que, se tivesse sintonia popular, ele pode acontecer sim. Se depender só do Congresso, não vai acontecer. Se depender só desse senador, não vai acontecer. Mas se tiver um conjunto da população ajudando para que aconteça, ela acontece. Através do voto e o povo na rua, como já aconteceu em São Paulo. Claro, como já aconteceu no Brasil. A gente já viu, e eu sou vereador em São Paulo, eu já vi situações, quando a galeria está cheia, de o vereador mudar o seu voto. Diante da pressão. Então, a pressão popular é absolutamente fundamental. E eu entendo que o Congresso não é diferente da Câmara aqui de São Paulo. Se ele tiver pressão popular, ele se submete a ela. Voltando a essa questão do metrô, o senhor acha que a representatividade política deságua em questões mais realistas, como o caso do metrô, como a luta pela segurança pública? Não tenha dúvida disso. A representação política, quando ela é forte, ou pelo menos quando ela tem um grau de firmeza, de força, ela consegue sobrepor alguns temas. É evidente, você vê onde há representação política forte, os estados e os municípios que têm essa representação levam vantagens econômicas. É óbvio, isso acontece mesmo. Perfeito. Então, se eleito, o que fazer no início do seu mandato? Procurar apoio no Congresso Nacional para as proposições que a gente vem dizendo na campanha possam prosperar. Então, essa diminuição do número de senadores e número de deputados, um voto distrital para a Câmara dos Deputados, é você mudar o sistema da escolha de suplente de senador. A gente propõe que o suplente seja o segundo colocado na eleição para Senado, então, de tal forma que, se o titular sair, quem assume no lugar dele é o seu maior concorrente de outro partido. Assim você evita que se dê a oportunidade para a pessoa toda hora ir para o ministério e tal, e voltar como se aquilo não fosse importante. Veja só, o senador, quando sai e assume o ministério, ele acaba exercendo políticas públicas que têm a ver com o interesse do governo federal. Nem sempre é do governo do estado. Tem mais uma questão, deixa um suplente que a maioria das pessoas não conhece. Nem conhece, não conhece. E às vezes, numa composição partidária, que leve a alguém que é de outro partido e que não tem nenhum tipo de compromisso com aquilo que foi pregado na campanha, ou pelo menos não tem os compromissos que aquela pessoa se comprometeu na campanha. Bem, então essas reformas, além de você mudar a questão da coligação partidária, não faz sentido que você faça coligações e partidos acabem levando seu tempo de rádio e televisão para que... negociar com isso, né? E só negociam com isso. Não. Ok, coligações é possível em estados onde a representação política daquele partido é menor e ele sente necessidade de ter uma coligação com outro partido, perfeito, mas não leva o tempo de rádio e televisão. Assim você termina com esse comércio.
Aliás, outra coisa é o número de partidos. Você tem 35 partidos oficiais e mais 50 na fila de espera. Você não tem ideologia para tudo isso. E mais, é óbvio que você tem partidos que são satélites de grandes partidos que não se atrevem a ter candidatos a cargos majoritários porque eles não têm interesse nisso. O interesse deles é o fundo partidário apenas. Então, não, é dinheiro público sendo mal gasto. E acho que o Congresso Nacional, na medida em que faça essas ações, ele pode também, cortando na própria carne, também propor ações, e o que a gente pretende fazer, respondendo sua pergunta, de, por exemplo, reforma no judiciário, para que a justiça seja muito mais dinâmica e rápida do que é hoje, inclusive aproveitando melhor o tempo. Afinal, os juízes têm férias de 60 dias por ano e o trabalhador normal 30 dias. Por que isso? Por que se você aproveitar mais um mês por ano no judiciário, você vai ter mais rapidez para decidir as coisas? Enfim, você tem uma série de ações que a gente vem divulgando ao longo da campanha e que nos primeiros dias é buscar apoio para que a gente possa propor essas ações. A tramitação disso ao longo do tempo depende muito de debate, óbvio. Nada acontece tão rápido assim. Até gostaria que fosse, mas não é tão rápido assim. Mas o essencial é você procurar articulação, buscar mais apoio no Congresso para que isso possa de fato acontecer. Candidato, o senhor falou em partidos e falou também em ideologia. E o Podemos? O Podemos é um partido que é muito novo. É um partido que... Tem ideologia? Ele ainda é mais um movimento do que um partido. Ele ainda não está formado do ponto de vista ideológico. Ele é um partido moderno, tem algumas questões que são bastante interessantes. Por exemplo, a gente tem no nosso site do partido a possibilidade do eleitor, se quiser, participar de um processo de discussão para orientar a votação de bancada. Então, um tema que é um tema mais polêmico, de interesse da população, a gente convoca a população para apresentar a sua opinião. Isso pode orientar a bancada amanhã a votar a favor ou contra, ou até mesmo regionalmente. Ele pretende ter uma linha mais próxima do cidadão. Então, também a questão de, por exemplo, uma lei de iniciativa popular, que hoje exige um número grande de eleitores para propor, a gente também se propõe um número menor de apoiadores, que a própria bancada assuma isso como uma iniciativa dela. Então, ele é um partido, do ponto de vista da democracia, ele procura ser moderno. Agora, do ponto de vista ideológico, ele carece um pouco mais de discussão. Eu acho que ele só tem 2 anos de vida. A gente pretende que nos próximos 2 anos a gente possa desenvolver mais a sua qualidade ideológica numa discussão ampla interna daqueles que hoje já fazem parte do partido e convidando outras pessoas que possam fazer parte também. O senhor acha que ele se aproxima do PSDB, mesmo pelo fato de ter como candidato a presidente da República uma personalidade, um político egresso do partido tucano? Bom, eu espero que sim, do PSDB da sua origem, não o PSDB atual. O PSDB da sua origem, sim. Social-democrata. Social-democrata e um partido que preservava a democracia interna. Era um partido de líderes, não era um partido de donos. Né? Hoje ele é muito mais um partido de donos que mantém seus feudos sobre suas ordens da maneira que acham mais adequados. O PSDB da sua origem, ele teve, no primeiro ano de vida, a cada 2 meses um rodízio na presidência nacional do partido. Uma pena do então MDB, não foi? Que ele foi formado? Ele foi formado, uma grande parte saiu do PMDB, mas porque o PMDB não tinha cara. Você se lembra que na época da Constituinte, alguns temas, ou a maioria dos temas, você tinha líderes do PMDB a favor e contra. Ou seja, ele não tinha identidade. E um grupo que mais se identificou na Constituinte do ponto de vista ideológico, mas também com um componente ético muito forte, acabou se reunindo e formando o PSDB. Esse partido surgiu com muita força, uma identidade clara, e em 6 anos ele conquistou a presidência da República e o governo de São Paulo, onde ficou até hoje. Ou seja, era um partido que estava muito em sintonia popular, mas ao longo do tempo ele foi perdendo sua identidade.
Ele foi perdendo sua identidade a Isso ponto o PSDB. Isso. E então, o Podemos pode ser, esse é o meu desejo, é de que amanhã o Podemos seja o PSDB da sua origem. Aí sim. O senhor acha que o sentimento antipetista é mais forte no Podemos do que no PSDB? Não sei dizer. Não sei dizer. Não sei dizer. Porque o seu candidato a presidente bate forte Mas PT. bate também no Bolsonaro, ele bate nos dois. No caso do PT, pior, porque a questão do PT é você referendar, é você aprovar aquilo tudo que a própria população, no final das contas, cobram de nós, políticos. As pessoas cobram que a gente tenha seriedade, que a gente tenha uma postura ética, digna, que não roube, que não trate do interesse pessoal. Oh, mas o candidato do PT está sendo monitorado da cadeia. Meu Deus do céu, a gente tem alguém tem alguma desconfiança de que o Haddad ganhando, a primeira coisa que vai fazer é o indulto ao Lula? Claro que não. E aí você vai premiar o quê? Você vai premiar a desonestidade, você vai premiar a safadeza? Não. Eu acho que essa indignação do Álvaro Dias, ela tem toda a procedência. Ele, durante todo o governo do Lula e da Dilma, ele denunciou o mensalão, ele pediu impeachment, ele brigou contra essa roubalheira que se instalou no país. E agora, ele vai mudar o discurso? Não, eu acho que o discurso é igual. Agora, por outro lado, no caso do Bolsonaro, também é um problema. Porque o jeito que ele se coloca, de uma forma tão autoritária e tão decisiva nas suas opiniões, me leva à suspeita de que, num embate com o Congresso Nacional, ele possa escolher uma medida de força para resolver o impasse. E isso coloca em risco a democracia. E eu acho que esse não é o caminho que também é o melhor para o país. Eu espero que daqui até domingo as pessoas possam fazer uma reflexão de que o país deve parar de se dividir entre nós e eles, ricos e pobres, direita e esquerda, baixo e alto, enfim. Não, o partido tem que somar, o partido tem que congregar, o partido tem que procurar uma solução que seja mais harmônica, que seja mais equilibrada, e não esse fla-flu que se tornou a eleição presidencial. O candidato ao Senado por São Paulo, Mário Covas Neto, do Podemos, está conosco aqui na Rede Brasil de televisão, conversando sobre sua candidatura e o pleito eleitoral. No próximo bloco, a gente vai conversar também com ele sobre o quadro eleitoral, não é, em termos nacionais. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.